O Salmo 124, versículo 1 em diante, todo o Salmo. Só Deus pode livrar o seu povo. Se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga a Israel, se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado quando os homens se levantaram contra nós, eles então nos teriam engolido vivo, quando a sua ira se acendeu contra nós. Então as águas teriam transbordado sobre nós e a corrente teria passado sobre a nossa alma. Então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito seja o Senhor Deus que não nos deu por presa os seus dentes. A nossa alma escapou como um laço do passarinheiro. Um laço dos passarinheiros. O laço quebrou e nós escapamos. O nosso socorro está em nome do Senhor que fez o céu e a terra. Amém? Ó Deus maravilhoso, queremos te louvar pela tua graça e estar aqui, meu Deus, nessa tarde, Pai. Estenda as tuas mãos sobre as nossas vidas, continua conosco, agradecendo pela oração, pelo momento do louvor, Pai amado, e agora a leitura, Pai amado, também te louvamos pela tua infinita misericórdia, Pai, em nome de Jesus. Então esse salmo aqui é um salmo que acho que a semana retrasada e a semana passada veio o meu coração, né, porque a Bíblia diz que a palavra de Deus é um escudo para os que nele creem. É que no dia aquele hino foi tirado da palavra. E a palavra de Deus é um escudo para os que creem. Então, todas as vezes que eu passo por um momento difícil, né, alguém se levanta, o inimigo, porque o inimigo se levanta contra nós, não é brincadeira. E tem inimigos espirituais e tem inimigos ser humano também, certo? E de vez em quando eu venho na palavra de Deus para encontrar a resposta, né? E geralmente eu me apego muito àquele texto que diz: bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai-vos e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão no reino do céu. Ou seja, a perseguição só se levanta porque é grande o teu galardão no reino do céu. As injúrias, as mentiras, as calúnias só se levantam porque é grande o teu galardão no reino do céu. E o reino do céu é o evangelho de Jesus. A Bíblia diz que Jesus é a porta. Quando a gente aceita Jesus, a gente entrou na porta, que é o reino do céu. Então o evangelho de Jesus é o reino do céu. E nesse reino do céu há um galardão dado a cada um de nós, que é o Espírito Santo, que é uma posição que ele colocou nós de destaque. Então o inimigo se levanta porque ele não suporta ver o brilho de Deus na minha e na sua vida. Então por isso que a palavra de Deus diz que bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo. Não é porque você é pouca coisa, não é porque você é gentinha, é porque é grande o teu galardão no reino do céu. É grande o que Deus tem dado a você. E agora, quando a gente se depara com esse texto aqui, Davi, o salmista Davi, ele diz: se não fosse o Senhor que esteve do nosso lado, diz aí, Israel, diz aí, você que pensa que com as suas forças só você consegue, você que pensa que sem Deus você vai conseguir. Se não fosse o Senhor que estivesse do teu lado, se não fosse o Senhor que esteve ao teu lado, quando os homens se levantaram contra nós, contra você, aquele negócio, né? Tem livramentos que a gente vê e tem livramentos que a gente não vê. E às vezes a gente acha que foi porque a gente, sabe? Foi não. Foi porque o Senhor fez o que está escrito no Salmo 91. Eu amo esse versículo. A seus anjos dará ordem a teu respeito para te livrar em todo o teu caminho. A gente não vê o anjo do Senhor, vê? Mas ele está lá com a espada cortando o laço e lá vai. Então, se não fosse o Senhor que esteve do nosso lado, quando os inimigos se levantou contra nós,
Então, versículo 3, eles então nos teriam engolido vivo. Essa parte aqui me chama muita atenção. Eles então teriam nos engolido vivo quando a sua ira se acendeu contra nós. Olha só como é que o versículo diz. Os inimigos teriam nos engolido vivo se o Senhor não estivesse do nosso lado. Mas graças a Deus que o Senhor está do nosso lado. E sabe por que Ele está do nosso lado? Por causa das nossas orações. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra dele vai fazer com que a gente descanse. Tem um versículo na palavra de Deus que diz que chegai-vos a Ele, e o que é que Ele vai fazer? Ele vai se chegar a nós. Então, do mesmo jeito que Jesus está do nosso lado, Ele quer que nós estejamos do lado dEle, para que os inimigos não venham nos engolir vivo. E o que me chama a atenção nessa partezinha aqui, é que o inimigo não quer engolir ninguém morto. O versículo diz que aqui eles teriam engolido vivo. Por que ele quer engolir vivo? Ele não engole morto não, rapaz. Ele só se levanta quem está vivo. Quem fala em mistério, quem vem para os cultos, quem desce na presença do Senhor. Aí o inimigo quer engolir vivo, mas não vai engolir não, porque o Senhor está do nosso lado. Louvado seja Deus. Nós temos que crer que o Senhor está do nosso lado, embora se levante o que se levantar. Não, mas eu vou engolir ela porque ela está viva na presença de Deus, ela está pulando, glorificando, entregando profecia, e lá vai, mas não engole não. Não engole não, porque o Senhor está do nosso lado. A Bíblia diz que o inimigo, ele brama como leão. E eu estava meditando antes de sair de casa, nesse texto aqui. Engolir vivo. E leão, ele não ataca morto não. Ele não ataca presa morta não. Louvado seja Deus. Para ele prefere uma presa que esteja viva. Para ele o prazer do leão é atacar quem está vivo. É por isso que tem animais que se fingem de mortos quando vê o outro que vai atacar ele. Porque ele quer atacar vivo. Entendeu aqui porque que o versículo diz que ele teria engolido vivo? Aí você diz assim, eu oro, eu busco, eu peço, eu estou no ciclo de oração, eu estou na escola dominical, o inimigo se levanta. Claro, porque você está vivo. Mas fulano, ciclano que não vai para a igreja, que não está nem aí com o evangelho de Jesus, parece que está tudo bem na vida dele. Será que ele está vivo? Será que ele está vivo com a presença de Deus, do Espírito Santo? Louvado seja o nome do Senhor. Então, o Senhor Jesus Cristo está dizendo que não é para nós se preocupar, porque Ele está do nosso lado. E quando o Senhor Jesus Cristo está do nosso lado, acontece o que está escrito lá em Salmo 91, versículo 7. Todo mundo sabe de cor. 1000 cairão ao teu lado. Aleluia. 10.000 cai à tua direita, mas você não será atingido. Por quê? Porque o Senhor esteve do nosso lado. Louvado seja Deus, aleluia. Porque o Senhor está do nosso lado. E quando a gente pensa que não, 1000 se afasta do Evangelho, 10.000 morre, a Covid leva, mas você não é atingido. Por quê? Por quê? Porque se não fosse o Senhor que estivesse do nosso lado, glória a Deus, teria engolido vivo. Mas não engole não. Aí eu estava pensando em casa, sabe por que não engole vivo? Porque a gente abre o braço. A gente abre o braço, dá 3 glórias a Jesus, mistura com aleluia e cospe lá fora. Outra coisa interessante que dizem que leão, esses animais, ele não come carne assada. E se você assar uma carne e der para o leão, ele não come. Ele gosta de carne crua. Principalmente que estiver pingando sangue. Para ele é melhor. Ele não come carne assada. Trazendo isso para o lado espiritual, o crente assado, ele não come não. Crente queimado com o fogo da presença de Deus, o leão não come. Aleluia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Crente cheio da presença de Deus, do Espírito Santo, o leão não toca nele. Se tocar, ele queima. Louvado seja. É botar a boca e cuspir lá fora. Louvado seja o nome do Senhor. E ele não gosta. Ele gosta de carne crua. Crente cru
Meu Jesus. Quanto mais culpa ele, melhor. Quanto mais cheio, mais ódio ele tem. Quanto mais banhado no azeite, mais ódio ele tem. Mas aí o versículo diz: ele teria engolido o fio, mas não engole, porque o Senhor esteve do nosso lado. Aí versículo 6: bendito seja o Senhor que não nos deu por presa, né? Nós somos a ovelha e o inimigo é o leão, e nós somos a presa. Mas o Senhor, que é o pastor, ele cuida das ovelhas. Diz: aqui não, tá? Esse aqui você não vai tocar não. Ele não nos deu como presa do leão infernal, né? Glória a Deus. Não deu. A nossa alma escapou. O versículo diz: a nossa alma escapou como o laço do passarinheiro. Aí, como um pássaro do laço do passarinheiro. O laço quebrou e nós escapamos. Glória a Deus. O laço quebrou e nós escapamos. Não é? É por isso que diz: se não fosse o Senhor que esteve do nosso lado. Não é? Mesmo quando a gente não viu o livramento. Uma vez, olha, eu fui para a igreja batista pregar. Eu nunca disse isso em canto nenhum, mas vou dizer agora. Eu fui cantar numa igreja batista, a convite, faz muito tempo isso, um bocado de ano. E dentro do carro, o pessoal que ia me levando, que foi ali em Mandinho, a mulher disse: eu escutei uma palavra do irmão pregando, e ele disse que livramento de Deus não só é quando a gente passa por um acidente e Deus nos livrou. Não, o livramento de Deus é quando você foi e voltou e não aconteceu nada. Você não viu nada, mas às vezes nós não reconhecemos como um livramento, mas você sabe o que foi que aconteceu. Eu achei tão interessante aquilo, porque a gente tem o costume de agradecer porque aconteceu um acidente e a gente não morreu, né? Mas só em ter ido e voltado sem acontecer nada foi um livramento de Deus, porque a todo tempo o inimigo quer engolir vivo, mas não engole não, porque os anjos, a Bíblia diz que os anjos se acampam ao redor. A Bíblia diz que o inimigo brama como leão ao derredor. E por que não ao redor? Porque ao redor está o anjo do Senhor. O anjo do Senhor está ao redor a Bíblia diz: o anjo do Senhor está ao redor daquele que teme a Deus e livra. E o inimigo está ao derredor, depois do anjo. É por isso que ele não encosta. Eu digo que tem 3 armas que nós temos poderosas e às vezes a gente nem percebe. A primeira arma que a Bíblia diz é o anjo que está ao nosso lado, ao redor, nos protegendo. A segunda arma, a palavra de Deus. A Bíblia diz: a espada do Espírito. É confiar na palavra de Deus, é acreditar que ela funciona na nossa vida. E a terceira arma é o Espírito Santo dentro de nós. O inimigo não passa essas 3 barreiras não. O anjo, a palavra e o Espírito Santo. Ele só atinge se ele passar por essas 3 barreiras. Mas aí a Bíblia diz: se não fosse o Senhor que estivesse do nosso lado, se não fosse o anjo, se não fosse a palavra, teria engolido vivo. É um motivo de nós agradecer ao Senhor. Então, aí a nossa alma escapou, o laço quebrou e nós escapamos. Aí o último versículo, né? O nosso socorro está no Senhor. Está no nome do Senhor que fez o céu e a terra. Glória a Deus, aleluia. Mesmo quando a gente não viu, não é? O livramento, mas Ele nos deu o livramento. Como disse aquela irmã dentro do carro, eu guardei até hoje: livramento não é só quando houve um acidente e nós escapamos, mas quando a gente foi e voltou sem acontecer nada, também foi um livramento. É por isso que tem que agradecer quando voltar, porque não sabe-se o anjo que Deus botou para proteger. Então nós estamos aqui por causa do Senhor, e se não fosse o Senhor, nós não estaríamos nem aqui. Então é motivo de nós agradecer a Deus, né? Como o Léo falou também, eu agradeço a Deus por mais um ano de vida na sua presença e na sua casa. Que o Senhor tem me dado 17 de fevereiro, passei dos 30. Eu passei da década de 30. E é assim, irmão, né? Mas é o Senhor que faz isso, glória a Deus. E como eu disse quinta-feira, eu agradeço a Deus, acima de tudo, por estar na sua presença, né? Quantos jovens saíram, não é? A filha, eu estava vendo um vídeo hoje, vou terminar logo aqui assim. A Eixa, ela teve 2 filhos, a cantora,
Um morreu, teve uma doença, e o outro disse, eu não quero mais nada com o Evangelho. Você é LGBT. Prega aquela mulher que usa aquela... Que tristeza, velho. Que tristeza para aquela mãe, não é, saber dessa situação. Mas graças a Deus que nós estamos aqui. O inimigo botou na mente daquele jovem. E ele disse que o que acontece na igreja é uma lavagem cerebral. É o que ele está pregando para os jovens lá fora. O diabo atacou e conseguiu pegar a presa, como diz, né? A presa. Mas o Senhor não nos deixou dar por presa. Está aqui, estamos nós aqui, debaixo do sangue de Jesus.